Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje nós vamos abordar o que acontecia no dia da expiação, que eles proclamavam um santo jejum, né? Esse tema que nós estamos abordando sobre o jejum e como acontecia no antigo Israel, no dia da expiação, que era uma vez por ano que acontecia, e hoje, que estamos vivendo no dia antitípico da expiação, depois de 1844, e qual é o jejum que nós devemos fazer e o porquê de tudo isso. Vamos entender neste vídeo, espero que gostem. Amém. Então, irmãos, nesse estudo, nós vamos abordar aí um pouco sobre a questão do santuário celestial, que é tão importante para o entendimento dos dias finais aqui que nós estamos vivendo. E, em especial, nós vamos analisar o dia da expiação, né? Esse dia que era realizado pelos nossos irmãos, o antigo Israel, uma vez ao ano, e que o sumo sacerdote entrava no santuário nesse único dia do ano para fazer a purificação do santuário. E isso também está lá em Daniel 8,14, né? Que diz que o santuário também deveria ser purificado. Né? A profecia de Daniel que fala dos 2.300 dias e o santuário seria purificado, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E isso apontava inquestionavelmente para o santuário do céu. Então, a gente vê que isso começou em 1844, segundo o estudo das profecias. Né? Que não é a questão aqui do nosso vídeo, falar daí toda essa análise das profecias. Então eu peço aos irmãos que ainda não estudaram essa parte, essa situação, que estudem, para entender, né, a relação do santuário do Antigo Testamento com os dias finais agora da Terra, que começou com a purificação do santuário a partir de 1844. Façam os estudos ali em Daniel, em Apocalipse, em toda a Bíblia, para entender melhor essa situação. Aqui nós vamos abordar mais a questão do dia da expiação, do Antigo Testamento e agora também a partir de 1844, que também vivemos nos dias da expiação também, né? Como se estivesse vivendo no dia da expiação. E para entendermos a questão do jejum, que é o nosso foco do nosso estudo, dessa nossa playlist. Então, para a gente entender o porquê do jejum e a importância que tinha no dia da expiação, nós sabemos que o 10º dia do 7º mês era o dia da expiação para o antigo Israel. Né? Era considerado ali mais santo do que qualquer outro dia no ciclo anual de cerimônias. Ou seja, era um sábado cerimonial, era o dia de jejum. Então, o israelita que não afligia sua alma naquele dia, ele era eliminado do meio do povo. Então, para entendermos melhor essa questão do jejum que era praticada no dia da expiação, o porquê que o povo fazia isso, nós vemos aqui também em Levítico 23, a partir do verso 29, que diz assim: quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Então, irmãos, a gente vê que Deus esperava que o seu antigo povo o servisse fielmente todos os dias do ano e aceitava os seus cerimoniais. Mas quando chegava o dia da expiação, havia requisitos especiais exigidos deles durante esse dia, que se falhassem em observar, eram eliminados do povo de Israel. Eram destruídos, eram mortos. Então Deus tem aceitado o serviço de seu povo ao longo das eras.
mas quando o dia antitípico da expiação chegou, que foi a partir de 1844, e o juízo investigativo começou no Santuário Celestial, Deus espera que a congregação antitípica na Terra, que somos nós, cumpra a sua parte no antítipo tão fielmente como Cristo, nosso sumo sacerdote, cumpre a sua parte nos céus. Então a gente vê que antigamente a congregação ela não era aceita como um todo, mas era uma obra individual. E, irmãos, há muitas razões pelas quais Deus, em sua infinita misericórdia, tem exigido de deveres especiais dessa última geração, que somos nós, para que eles sejam mais poderosamente fortificados contra os ataques do inimigo e não sejam derrubados por seus engenhos. A gente vê que no cerimonial antigo, né, no tabernáculo antigo, se o indivíduo não conseguia guardar o dia da expiação como Deus ordenou, os seus pecados não eram confessados pelo sumo sacerdote sobre o bode expiatório, e ele era eliminado do meio do povo de Deus. Então, o indivíduo que durante o dia antitípico da expiação, que é hoje, ou juízo investigativo, pensa que Cristo pleiteará o seu caso, enquanto ele mesmo ignora a obra que Deus tem exigido da congregação antitípica, ele descobrirá finalmente que o seu nome foi apagado do livro da vida. Nós somos salvos pela fé em nosso sumo sacerdote. Mas a fé sem obras é morta, como está lá em Tiago. Se tivermos uma fé viva, teremos prazer em fazer o que o Senhor ordena. Então ali, cada indivíduo ele devia afligir a sua alma, sondar o seu coração e abandonar todos os pecados, passando muito tempo em oração. E com isso estava relacionado também o quê? A abstinência da comida, o jejum. Então, isso estava tão fortemente gravado nas mentes do antigo Israel, que mesmo hoje, os judeus eles jejuam no 10º dia do 7º mês. O indivíduo que compreende que o juízo está ocorrendo no santuário celestial hoje, e que o seu nome certamente será apresentado perante esse grande tribunal, esquadrinhará o seu coração e orará com fervor para que Deus o aceite. Precisamos muitas vezes meditar na obra do nosso sumo sacerdote no santuário celestial, para não suceder que, como as virgens nécias, tendo a mente cheia de pensamentos terrenos, constatemos tarde demais que o noivo chegou e a porta está fechada, a porta da graça, que a obra está concluída e não temos parte nela. Então, no serviço típico do antigo Israel, a congregação no pátio, ela escutava ali o tilintar dos sinos de ouro nas vestes do sumo sacerdote e, desse modo, o seguia em sua obra. O nosso sumo sacerdote Jesus Cristo deu sinais nos céus, na terra e entre as nações para marcar o progresso de sua obra. E diz que quando tivermos esses sinais cumpridos, quando virmos esses sinais cumpridos, devemos saber que ele está perto às portas. Então, o antitípico dia da expiação cobre um período de anos, que é o que estamos vivendo desde 1844. No tipo, era exigido um jejum ali de 24 horas, de um dia. E durante esse dia haveria completo controle do apetite. E era um tipo de autocontrole a ser exercido durante o antitípico período de anos, que é hoje. Então, irmãos, a gente entende aí que o que é? Deus ele deseja que o seu povo seja mestre de seu apetite e mantenha o corpo subjugado. E é o que nós lemos lá em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então nós temos que dominar pelo domínio próprio dos nossos apetites e nossas paixões. Devemos manter o nosso corpo subjugado. E Satanás daria rédeas soltas ao apetite e deixaria que esse controlasse a pessoa. E apesar do fato de que um exército de fiéis obreiros estão fazendo tudo o que está ao seu alcance
para resistir ao dilúvio da intemperança, do domínio próprio, Satanás está trabalhando com tal poder que a embriaguez e o crime estão aumentando na Terra a um ritmo alarmante. Então, em 1844, quando o juízo investigativo começou no céu, apenas homens e mulheres eram escravos do tabaco, mas agora milhares de crianças estão sendo destruídas por isso, e muitas mulheres são viciadas nesse hábito imundo. Vinícolas e cervejarias estão aumentando na Terra e bebidas intoxicantes são servidas em milhares de lares, sem contar a comida, né? Essa comida industrializada, cheia de açúcar, de gordura, os alimentos de origem animal, tudo cada vez mais nos levando para a destruição. Então Deus convida o seu povo para serem mestres de seu apetite, em vez de escravos dele, para quem tem mentes mais claras, para compreender a verdade divina e acompanhar a obra de seu sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus Cristo. Quão poucos estão dispostos a negar-se nas coisas que o seu apetite anseia, mesmo quando conhecem as reivindicações de Deus. O profeta Isaías, olhando através dos tempos, descreve o estado das coisas da seguinte forma: o Senhor dos Exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. Que imagem vívida da atual condição do mundo, né? As pessoas fazem tudo isso, né? E não têm o domínio próprio. Então Deus convoca o seu povo para afligir as suas almas, controlar o seu apetite, participar de alimentos que proverão bom sangue e uma mente clara para discernir verdades espirituais. Mas em vez de obedecer, eles se envolvem em comer carne e beber vinho, que nos conduzem a baixas paixões. Então o profeta registra o resultado final desse procedimento. O Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais. Então o contexto de jejum nos dias atuais que nós vivemos é esse: controlarmos o nosso apetite, comermos de bom alimento, do alimento que Deus separou para nós, em quantidades ideais, em quantidades que nos mantenham com saúde, sem glutonaria, sem bebedices. Esse é o jejum que nós vivemos hoje, em comparação ao jejum que era realizado no dia da expiação. Então o Salvador ele deu uma advertência especial contra o mal de dar rédeas soltas ao apetite durante o tempo em que os registros das vidas humanas estão sendo examinados e os indivíduos estão sendo considerados dignos ou indignos da vida eterna. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez ou da glutonaria e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A advertência é contra excesso, a glutonaria e a embriaguez, comendo alimentos prejudiciais. Ou, em outras palavras, o Salvador deseja que o seu povo, durante o dia antitípico da expiação, atentem a ambos quantidade e qualidade de seu alimento. Pode-se obscurecer a mente e arruinar a saúde por comer em excesso, inclusive dos alimentos saudáveis. Então o glutão e o bêbado são classificados juntos. Não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. Então os nossos primeiros pais eles falharam no teste do apetite. Mas onde eles falharam, Adão e Eva falharam, Cristo triunfou. Quando venceu nos 40 dias de jejum no deserto. E é possível para o cristão, como com Cristo habitando no coração, ser mestre absoluto de seu apetite, abster-se de todos os alimentos que são prejudiciais, por mais que o apetite natural possa desejá-los, e não comer em excesso do bom alimento.
Com o Espírito Santo nós podemos vencer o nosso apetite pervertido, o nosso apetite natural já com o pecado, né? Ao entrar em seu ministério terrestre, o Salvador não só foi testado na questão do apetite, mas desde a infância ele foi ensinado a controlar os seus desejos. Jesus foi ensinado desde a infância a ter um controle do seu apetite. Tanto é que quando ele vai fazer o jejum, ele já está preparado, ele já estava com 30 anos, e ele começa o seu ministério terrestre se preparando com um jejum de 40 dias e 40 noites. Então aquele que segue a instrução acima, né, a instrução de ser temperante no comer e no beber, e come somente bom alimento e somente o suficiente, desfrutará de boa saúde e uma mente clara. Deus deseja que o seu povo tenha boa saúde, com almas livres de condenação. Satanás ele se deleita em entorpecer o cérebro e destruir a saúde. Todos os que cumprirão o antítipo serão mestres de seus apetites, para que se preparem para encontrar o Salvador quando vier à Terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, o jejum que nós devemos fazer agora, no período antitípico da expiação que estamos vivendo, desde 1844, até que Jesus volte, é esse. Ser temperante, ter o domínio próprio, procurar se alimentar dos alimentos mais saudáveis possíveis que você conseguir ter à sua mão, conforme você consiga, lógico. E isso estudando a palavra de Deus, estudando o espírito de profecia, buscando saber qual é o desejo de Deus para que tenhamos saúde. E se afastando dos alimentos ruins, da glutonaria, de tudo que faz mal para o nosso corpo, a nossa mente, nossa alma. Não só de alimentos, mas também de imagens, de vídeos, de filmes, de tudo que não seja bom, tudo que nos afaste de Deus. É um dia da expiação que estamos vivendo. É um dia de afligir nossas almas, de procurarmos estar examinando o nosso coração. Em Levítico 27 era o tipo. Aliás, Levítico 23, a gente vê o tipo. No tipo, todos deviam afligir a alma, passar o dia em oração, jejum e profundo exame de coração. E no antítipo, que são os dias de hoje, nós temos ali exemplos Lucas 21, 34 ao 36, Isaías 22, do 12 ao 14, que a admoestação é: vigiai e orai sempre, evitando a glutonaria e a embriaguez. E a esses que conseguirem controlar a sua natureza corrompida com a ajuda do Espírito Santo, o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, dirá: quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Se você gostou, não esqueça aqui de deixar o like, compartilha com seus amigos e muito obrigado por estar acompanhando os meus vídeos. Fiquem todos com Jesus e até o nosso próximo vídeo. Amém.